Qual é o jeito certo para ter mais clientes de web design todos os meses? Opa, aqui é Graciela Neves e eu sempre falo sobre como ter clientes todos os meses. Aqui no meu canal tem uma playlist, ela vai estar em algum desses cantos aqui, só sobre como prospectar novos clientes. Inclusive não comecei a gravar ainda, mas logo eu vou começar a gravar um vídeo, um curso, um treinamento sobre como ter mais clientes. Mas no meu curso de páginas que vem também tem um módulo só sobre prospecção, beleza? A questão é o seguinte, inclusive eu tenho mentorias individuais também, caso te interesse, e eu vou falar exatamente da mentoria que eu tô com um mentorado. A grande questão é que eu posso virar para você e falar assim, não, você tem que marcar call com o seu cliente, não, existe a fórmula, sei lá, Jeca Tatu de ter clientes, tô inventando aqui, tá? Mas não existe uma forma certa que você tem que seguir para ter mais clientes. Existem maneiras melhores e a grande questão é você desenvolver uma forma. Beleza, Graciela, mas como que eu faço isso? Meu Deus do céu, eu estou há sei lá quanto tempo tentando desenvolver uma forma. Eu sei, não é algo fácil, não é algo que se aprende do dia para a noite, não é algo que se desenvolve do dia para a noite. A grande questão é que você tem que perceber, se conhecer. Por exemplo, por que eu tô falando isso? Esses dias chegou uma menina no meu WhatsApp e ela estava perguntando sobre se tinha aulas de prospecção no meu curso Páginas que Vendem. E aí eu falei assim, tem sim. Ela, mas tem que fazer call? Eu falei assim, não tem que fazer call. É claro que quando a gente faz call com o cliente, é uma maneira de você aparecer para o seu cliente, para você conversar com ele de uma maneira mais natural, vamos colocar assim, tá? E aí eu perguntei para ela, mas por que você está me perguntando isso? Você tem alguma dificuldade? E aí ela falou, eu tenho muita dificuldade para fazer o call. Então, como que eu poderia virar para você? Não. Mas então fudeu para você, porque se você não consegue fazer uma call, então vai arrumar outra coisa para você fazer, porque você só consegue fechar com call. Não é assim, entendeu? É claro que se você é uma pessoa que conversa bem, que consegue conversar com as pessoas, call para você é excelente, é muito bom. Agora, se você é uma pessoa super tímida, que vai entrar na call com o cliente, vai ficar travado, não vai conseguir falar, não vai conseguir desenvolver, call para você é péssimo. É terrível. E o teu cliente é óbvio que não vai fechar com você, justamente porque você não passa confiança, você não passa um bom relacionamento. Porque, inclusive, quando a gente está com um cliente que a gente não consegue ter um bom relacionamento, o trabalho nem flui. Então, se você não consegue ser esse tipo de pessoa durante uma call, então a call para você não funciona. Por exemplo, esse meu mentorado, ele é, além de web designer, ele é desenvolvedor. Então, eu até virei para ele e falei assim, cara, você tem que colocar isso na sua página, porque isso é um plus a mais para você. Se você consegue, poxa, vamos supor, o cliente ele tem uma necessidade X que você vai conseguir desenvolver muito melhor do que eu, por exemplo, porque eu entendo de código um pouco, mas eu não sou uma desenvolvedora. Então, para ele vai ser muito mais fácil. Então, a grande questão é você perceber as suas potencialidades, você perceber durante o seu processo
onde que está o seu poder para fechar com o cliente? Por exemplo, eu sei que quando eu entro numa call com o cliente, eu me saio muito bem, porque falar com a outra pessoa para mim é muito fácil. Eu consigo colocar um sorriso no rosto do cliente, eu consigo rir com ele. Então nessas questões eu conquisto o cliente e eu percebo e eu sei disso. Então por isso eu tento levar o meu cliente, quando eu quero fechar com ele, eu tento levar ele para uma call. Mas se você não é assim, então você pode ligar. Ah, não, mas eu não consigo ligar, para mim é muito difícil. Então você tem que escrever. Mas você tem que descobrir uma forma de tornar isso mais fácil. Ou então, se você não consegue ligar, se você não consegue fazer uma call, se mesmo escrevendo você não consegue desenvolver, poxa, contrata um vendedor. Contrata uma pessoa para ser seu vendedor. Paga uma comissão para ela. É melhor você pagar uma comissão de 10, 15% para uma pessoa do que você vai ganhar 85%. É melhor você ganhar 85% de uma venda do que você ficar no 0 a 0. Se você não consegue vender, então entre em contato com uma agência. Feche parcerias com agências, então, porque aí a agência vai fazer a venda para você. A questão é, alternativa tem. Por exemplo, eu tenho uma parceria com um cliente, ele é meu cliente e é meu parceiro. Por quê? Porque ele tem uma ferramenta que vende e-commerce, mas não é com o WordPress. Então, sempre que o cliente cai nele e tem uma necessidade de desenvolvimento no WordPress, ele passa o cliente dele para mim. Então, você pode fechar parcerias da mesma forma. É óbvio que em algum momento você vai ter que conversar com alguém, né? Seja com o parceiro, seja com a pessoa que vai vender. Então, sim, você vai ter que conversar com alguém, mas você não precisa ser o seu vendedor. Então, se não tem possibilidades de você desenvolver essa habilidade de vender, e tá tudo bem se você não consegue desenvolver, porque você não tem obrigação de ser um bom vendedor. Tem gente que vende qualquer coisa, que já nasceu vendendo bem, né? Que é uma habilidade. Igual a gente tem a habilidade de fazer páginas, tem gente que tem a habilidade muito fácil de vender, que consegue tanto se vender muito bem, quanto vender qualquer coisa muito bem. Então, deposite nessa pessoa a responsabilidade de fazer a venda por você, e você paga uma comissão, né? Você vai ter que fechar um pouco mais de vendas para poder ter um resultado que seria de 100% se você estivesse fechando, mas é muito melhor do que você ficar sem conseguir ter clientes todos os meses. Então, a grande questão é essa. Perceba as suas habilidades, perceba onde você não consegue desenvolver e passe essa responsabilidade para outra pessoa. Deixe que ela faça por você e você pague por ela. Pague uma comissão, pague um valor mensal que seja, e aí fica a seu critério fazer isso. Mas existem várias alternativas, e perceba também, se você se você tem um diferencial, você tem que usufruir e mostrar esse diferencial para as pessoas. Tem que colocar isso na cara das pessoas, beleza? Então, dessa forma, a gente consegue, com toda certeza absoluta, ter muito mais clientes. Então, você não precisa ficar sofrendo aí, porque você não consegue ter clientes, tá? Tem muitas e muitas alternativas para isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.